E aí, bora resolver o exercício da Unesp, segunda fase, sobre a AI-5, ditadura civil-militar brasileira? Vem comigo depois da vinheta. Fala, só Lucas, seu louco, Prof. André do História em Casa nessa resolvidinha do saber. Você lembra que a gente vai de exercícios aí, mas antes de continuar, é claro, já dá o like no vídeo, se inscreva no canal se não é inscrito, ativa o sininho e também segue a gente lá no Instagram e no Facebook do Prof. André História em Casa, além de ouvir o nosso podcast no Spotify. Não esquece, hein? Não esquece também de compartilhar o canal com a galera e deixar o seu comentário no final do vídeo. Quero saber se você fez a Unesp aí na segunda fase, se você foi bem e se você, é claro, também resolveu esse exercício aí na tranquilidade. Vamos resolver o exercício aí, então na sequência. Bom, começamos aqui com essa bela charge de Ziraldo. Observe a charge de Ziraldo, originalmente publicada em 1968. 1968, o ano que não terminou também, né? Que pode ser lá o livro do Zuenir Ventura. Mas lembro que em 1968, durante o governo do, já é claro, né? Presidentes militares e o general Costa e Silva, nós temos aí uma série de situações no ano de 68 que acabam levando à grande radicalização da ditadura civil-militar brasileira, principalmente com a decretação do AI-5, o Ato Institucional número 5, em 13 de dezembro de 1968, que basicamente oficializou ou legitimou, como você preferir lá, a ditadura, né, a repressão. Também lembrando que um dos pontos principais do AI-5 é a possibilidade do governo militar fechar o Congresso por tempo limitado e também a questão muito conhecida aí pela suspensão do habeas corpus, aquele direito que uma pessoa tem, né, acusada lá de um crime e tal, de responder um processo em liberdade. Bom, mas tá aí o AI-5. Te cuida que a barra tá pesando para as cobras, disse essa primeira cobrinha. E o elefante lá atrás, mas eu não sou cobra. Aí a outra cobrinha fala, prova para eles. Tá aí Renato Lemos, organizador, uma história do Brasil através da caricatura, 1842-2006, que é do livro que foi retirado essa charge aí. O diálogo entre o elefante e as cobras, associado à decretação do ato institucional número 5, sugere, bom, primeiro está dando a entender de que, né, falou, ó, vai ficar ruim para as cobras, hein? Daí o elefante fala, mas eu não sou cobra. Eu falei, pois é, prova para eles que você não é cobra, né? Então, é claro, associando muito esse contexto aí de tortura, né, de violência, de acusações aí que vão começar a surgir contra a própria população civil em geral, né, dentro desse contexto de combater, então, aqueles que se colocavam contra o governo militar e associados ao comunismo também, né? Bom, mas vamos lá então. Essa alternativa A que apresenta para a gente sugere a alienação de parte expressiva da sociedade ante o cenário político e a difusão de notícias falsas. Bom, primeiro, não está mostrando nada aí falando sobre alienação de parte expressiva da sociedade. Não envolve bem alienação, é mais essa ideia de que você não vai conseguir comprovar daí para frente que você é inocente também, ou de que você não é cobra. Mas ante o cenário político, bom, falou do cenário político lá, mas eu estou falando de alienação e difusão de notícia falsa. Notícia falsa não mostrou nada aí. Portanto, essa alternativa A já começa como a mais errada. A mais nada a ver aí, portanto... Vamos para a alternativa B. Pulei aqui. Alternativa B. A solidez, né, sugere a solidez das instituições políticas republicanas. Ah, por quê? Porque tem um elefante lá, né? Falando solidez das instituições políticas da República? Não sugeriu isso a charge, não. E a disseminação do medo por traidores dos interesses nacionais. Disseminação do medo podia até estar, né, presente ali dentro dessa ideia de que o elefante não vai conseguir mais comprovar que é elefante e tal, mas ficou meio vago aí, portanto, essa alternativa B está belamente errada. Agora sim, vamos para C aí. Sugere o contraste, né? A charge sugere o contraste entre o esforço militar de corrigir os rumos do país e a desconfiança da sociedade civil. Bom, primeiro de tudo, esforço militar de corrigir os rumos do país? Então, existia alguma coisa que precisava ser corrigida, né? Então, o vestibular aí está concordando que o comunismo e tal, que estaria vindo e que foi refreado pelos militares, né, e civis que apoiaram o golpe de 64, então estavam corrigindo. E desconfiança da sociedade civil, acho que a desconfiança aí realmente era no sentido de que agora
a Liberdade foi totalmente de vez pro saco mesmo. Então a alternativa C está claramente errada. Não é isso que sugere a charge. Vamos para a alternativa D. A alternativa D fala que a charge então sugere o poder dos grupos sociais e políticos fortes e consolidados e a incerteza entre os setores populares. Não deu para sentir nada ali falando de poder de grupo social, não deu para sentir nada também de grupo social político forte ou a incerteza entre o setor popular. Não é essa a alternativa D, não. Essa alternativa D está duplamente errada. Eu acho que a alternativa E, hein, professor? Porra, também tô achando aqui, hein? Porque, afinal de contas, só tem essa pra você agora, né? Mas, a letra E. O distanciamento entre a sociedade e o regime político? Pode ser, né? Porque, no final das contas, a sociedade agora cada vez mais estava distanciada do regime político porque começava a ser perseguida por ele. Tipo, quem era elefante não ia conseguir comprovar mais que era elefante. Esse governo estava próximo da sua população? Acho que não. E a dissolução das garantias e dos direitos democráticos. Bom, só se a gente for pegar pela questão já da suspensão do habeas corpus, que é esse direito, né, desde que você não seja pego aí em flagrante, o direito de você responder um processo em liberdade. É aquela velha história que a gente escuta muito em filme lá dos Estados Unidos, você é inocente até se provar o contrário. Com a suspensão do habeas corpus, basicamente você é culpado até se provar o contrário. Então a ideia é de que, enquanto você não for comprovado, ou o governo não comprovar, ou você não comprovar que você não é o culpado, você está lá à disposição do governo. Então, distanciamento entre a sociedade e o regime político, porque a sociedade está cada vez mais se afastando desse regime político, porque está sendo perseguida por esse regime político, pode ser. E a dissolução das garantias dos direitos democráticos, pô, mais ainda. Já diria o cowboy, o garoto vaca, essa alternativa E, ela está exatamente correta. Ainda mais porque, se você lembra, volta lá, ó. Aí o AI-5 te cuida que a barra está pesando para as cobras. Mas eu não sou cobra. Então, de novo, essa coisa. Se de repente a população não conseguir comprovar que não é aquilo que o governo está falando, essa pessoa pode ser de repente aí justamente perseguida e tal. Então, essa coisa de as grandes limitações que o ato institucional número 5 vai trazer aí para a liberdade da população a partir de 1968, durante a ditadura militar no Brasil. Portanto, a alternativa correta é a letra E, justamente aí para vocês. E é isso aí, espero que você tenha gostado dessa resolução de exercício da Unesp aqui de segunda fase. E se você ainda não deu like no vídeo, por favor, dá o like no vídeo, se inscreva no canal se não é inscrito, ativa o sininho e também segue a gente lá no Instagram e no Facebook do Prof. André História em Casa, além de ouvir o nosso podcast no Spotify. Não esquece, hein? É isso aí, até a próxima resolução de exercícios com o Prof. André História em Casa. Até mais, valeu!